Falar do Machado de Assis é sempre um desafio enorme. A primeira coisa que eu acho que deve ser falada sobre o Machado é o que diz um pouquinho do trajeto formativo do menino Machado de Assis, que todos sabem que era um menino de origem muito humilde, muito pobre, né? Morava numa comunidade, no que hoje é uma favela, né? Sem pai, com uma mãe muito pobre. Mas Machado foi educado por mentores, digamos, intelectuais do mais alto nível filológico e linguístico, como, por exemplo, Ramos Paz e Manuel de Melo, que eram filólogos, linguistas, gramáticos do mais alto cabedal da sua época. E Machado frequentava o Gabinete Português de Leitura, que é um acervo monumental com as principais obras de todo o mundo, em todas as línguas. Então, desde cedo, Machado foi incentivado a nutrir esse apreço pela língua, pela linguística e pela língua portuguesa. Ele, ainda muito jovem, foi tipógrafo da Imprensa Nacional até 1858, e em seguida revisor da Livraria de Paula Brito. Então ele sempre lidou, e até digo mais, no início mesmo da sua carreira, ou até anteriormente à sua carreira, ele lidou com a faina, com os afazeres da língua portuguesa e o seu estatuto, digamos assim, normativo, né, de gramática normativa padrão. Então sempre foi uma preocupação importante na obra do Machado. Um segundo aspecto, que é decorrente desse, diz respeito aos gêneros textuais que o Machado de Assis cultivou. Machado de Assis é muito celebrado e com muita justiça pelos seus romances, tanto os romances românticos, que são Ressurreição, Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, como, obviamente, os seus monumentos dos romances realistas naturalistas que se iniciam com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, vão depois, 1891, 10 anos depois. Machado levou 10 anos entre o primeiro e o segundo romance realistas, para ver o apuro, o cuidado que ele tinha com a língua. 10 anos depois ele escreveu Quincas Borba, que é uma espécie de continuação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas nós não podemos esquecer que Machado cultivava todos os gêneros textuais discursivos. O que isso significa? Significa que Machado era um preocupado, contumaz, com a riqueza caleidoscópia, com os matizes, com o arco-íris da língua portuguesa. Ele cultivava crônica, que é e ele era mestre em todos os gêneros nos quais ele escrevia. A crônica é um gênero extremamente coloquial. As pessoas esquecem desse lado Machado, jornalista, coloquial, comentarista, polemista, politólogo. Ele cultivava o teatro. Ora, quem cultiva teatro, dramaturgo, se preocupa primordialmente com a língua falada. Machado era um bom poeta. Um autor que seja poeta é um autor que se preocupa profundamente com o que a língua tem de mais raro e precioso. Machado era um contista, ou seja, ele sabia fazer romances em pequena escala, digamos assim. Era um novelista, haja vista que aí a novela, né, o conto, alguns chamam de conto, de novela é apenas uma questão de extensão. Talvez mais importante da literatura brasileira, talvez mais importante, eu ousaria dizer, da língua portuguesa, é o Alienista, de Machado de Assis, que ele escreveu em 1882, um ano depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a sua virada, eu diria, epistemológica, a sua virada ética, a sua virada estética. Os 5 romances realistas de Machado têm uma depuração linguística impressionante. E, por fim, eu acho que a coroação de Machado de Assis e a coroação de muitos aspectos culturais do Brasil, que foi a fundação da Academia Brasileira de Letras, né, em 1897, cujo artigo 1º traz em seu cerne que a Academia Brasileira de Letras tem por fim o cultivo da língua e da literatura nacional. Então Machado de Assis sempre foi extremamente preocupado com a língua, sempre extremamente preocupado com as questões linguísticas e de diversidade, repito, discursivas da gramática e da língua portuguesa.